Oi, gente, tudo bem? Então, voltando aqui, trouxe uma questão da ODEMU. Essa é discursiva, não é daquelas objetivas que a gente estava fazendo da Lunage, essa é discursiva do ano 2022, não é a prova do ano passado, do retrasado, é a primeira questão da prova, da discursiva, da segunda fase, então, né? Vocês estão vendo aí? Só que antes eu gostaria de pedir para quem puder curtir, comentar, ou fazer algum comentário, porque isso ajuda a engajar, compartilhar também, o vídeo ajuda também. Na descrição eu vou deixar um e-mail para quem tiver interesse em alguma aula particular. E eu gostaria de dar mais um recado hoje, que é o seguinte, então, eu sou gaúcho e eu tenho muitos amigos, parentes que foram extremamente afetados pela situação que está acontecendo lá agora, é bem caótico. Então, dado que o vídeo de Olimpíada é um vídeo que tem mais visualização, eu vou deixar aqui na tela o Pix para doação para o Centro Acadêmico da URGS de Engenharia. Então, um Pix confiável, não se preocupem. É o Pix do Centro Acadêmico, está no Instagram deles, se vocês forem ver, inclusive. O Centro Acadêmico de Engenharia, eles estão recolhendo doações, principalmente para... Eu tenho um amigo que está trabalhando lá direto, né, que ele é do Centro Acadêmico, e eles estão recolhendo doações principalmente para água, e para produtos de higiene, comida também, mas principalmente água, porque o que mais está com problema lá, principalmente na região metropolitana de Porto Alegre, está com um problema de falta de água, tu não encontra água no mercado e muita gente sem abastecimento. Então, está precisando muito, eles estão fazendo essas campanhas de doação, estão levando todo dia doações para lá, para as pessoas. Então, deixar esse Pix aí para quem quiser doar para o centro acadêmico. Outro que eu vou deixar aqui, esse é mais pessoal, ele é para uma grande amiga minha que a família dela perdeu tudo, ela é de Canoas. Então, eles perderam a casa da avó dela foi alagada, da tia também, da tia, da mãe, etc., foi alagada. Então, na descrição tem uma vaquinha que ela fez para quando a cheia baixar, ela poder vir reconstruir a casa. E eu vou deixar a vaquinha aqui, se alguém quiser doar para a vaquinha dela. É uma grande amiga minha, infelizmente, né, aconteceu isso. Muita gente em Canoas perdeu tudo. Ela está recolhendo agora porque ela sabe que daqui 2 meses, quando ela voltar para casa, vai ter que reconstruir, vai precisar de dinheiro para reconstruir as coisas do zero, né? Então, é isso, gente. Se alguém quiser doar para aquele também, à vontade. E dados esses recados, bora para a questão, então. A questão, ela te dá um número A entre 0 e 1 e determina todas as funções de uma variável, de real em real, então definindo em todos os reais, são contínuas em x igual a 0. Então, a continuidade ela só se dá em x igual a 0, que é o que a gente vai ter que usar. E se ele deu que é contínua em x igual a 0, que a gente vai ter que usar isso em algum momento. Né? E ele deu uma relação funcional para qualquer x na função. Como é que a gente vai resolver isso aqui? Bem, esse tipo de questão ele tem um padrão de como se resolve. Como a gente vai ter que usar a continuidade em x igual a 0, a primeira coisa que é interessante é a gente achar qual é o valor de f de 0. Para isso, é colocar o 0 no lugar do x, porque ele disse que essa relação funcional vale para qualquer x. Então, eu vou colocar f de 0 mais f de a vezes 0 igual a 0. Então, vai ficar aqui f de 0 mais f de 0 igual a 0, que me dá que f de 0 é 0. Então, essa é a primeira coisa, a gente tem essa relação importante. E agora? Bem, esse tipo de questão, ainda mais quando fala de continuidade, normalmente vai envolver que a gente vai ter que achar alguma relação de sequência, de recorrência, que eu consiga garantir, que eu consiga utilizar a continuidade para chegar na relação funcional. Como assim? A continuidade, ela me garante o seguinte, que se eu fizer o limite, quando x tende a 0, de f de x, tanto pela esquerda quanto pela direita, né? Isso aqui tem que ser igual a f de 0. É isso que me garante a continuidade. Então, basicamente, o que eu preciso tentar achar? Eu preciso achar alguma relação aqui que, quando eu fizer esse número tender a 0, não necessariamente ele vai ser 0, mas a tendência dele é a 0. Então, eu posso achar alguma sequência que tenda a 0, por exemplo, que é o que a gente vai usar. Normalmente é o que se usa nisso aqui. Alguma sequência que tenda a 0, eu consigo garantir que essa sequência tendendo a 0, o limite vai dar f de 0. Então, essa informação é muito forte e isso vai me resolver a questão. E esse tipo de questão em geral é assim. Então, como que a gente vai usar isso? Como ele me deu um número entre 0 e 1, essas são coisas que tem que ficar atento na hora da prova. Ele te deu um A entre 0 e 1. Então, a gente tem uma sequência clara que tende a 0. A elevado a n. Se eu fizer o limite de A elevado a n, esse limite vai para 0, porque o A está entre 0 e 1. Se ele deu isso, tem ali um truquezinho, né?
Então, é interessante esse A na N surgir na sequência. E como a gente vai fazer isso aparecer? Bem, é o seguinte, como ele vale para qualquer x percentuais reais, na minha relação funcional eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar que x é igual a elevado a n y, justamente o a na n aparecer, né? Então, eu vou ter que f de a elevado a n y mais f de a elevado a n mais 1 y, isso é igual a elevado a n y. Aqui eu tenho essa relação. Ok, e agora? Agora eu consigo ela para o a elevado a n, só que eu consigo ir baixando o grau dela, porque cada um deles eu posso baixando. Por exemplo, se eu fizer x igual a elevado a n menos 1y, eu jogar na relação funcional, eu vou ter que a elevado a n menos 1y mais a elevado a ny é igual a elevado a n menos 1y. Se eu isolar o f de a elevado a ny, isso vai me dar a elevado a n menos 1y menos a f de a elevado a n menos 1y. Se eu jogar isso na outra lado de cima, eu consigo uma relação com grau menor, né? Eu consigo baixar o grau da minha relação. Ela vai ficar n menos 1y mais f de a n mais 1y. Isso é a elevado a ny. Eu vou jogar esse aqui que estava positivo, vou jogar para o outro lado negativo. Para jogar tudo que tem o y aqui desse lado. Assim. E aí eu consigo já notar que tem um padrão aqui que vai se repetir, porque o a n menos 1y eu posso baixar de novo. Eu posso escolher x como a n menos 2 e baixar de novo. E tem um padrão que vai se repetir. A partir daqui tu tem que começar a enxergar a recorrência. Como que a gente vai enxergar qual é o nosso padrão de recorrência? Bem, eu noto que o menos que está aqui, que era mais, virou menos, depois ele vai virar mais, então vai ter uma troca de sinal. Então dá para mim aqui enxergar o seguinte, que a minha relação seria menos 1, eu vou alternar eles. Nota que a diferença entre o n mais 1 e o n menos 1 é de 2, então seria meio que a diferença entre os graus do A somado ou diminuído de uma unidade, porque tem que ser ímpar. Então eu posso dizer que seria menos 1 elevado a n. Se eu pensar esse expoente aqui, eu posso pensar que ele é menos 1 aqui. Eu posso pensar que, na real, o que eu tenho aqui é esse menos 1, eu poderia pensar que isso aqui era menos 1 elevado a 1, né? Se eu pensar na diferença aqui. Então, ele vai alternando. Se for menos 2, vai ser positivo. Então, um jeito de enxergar essa recorrência seria o seguinte. Eu teria menos 1 elevado a k, f de a n menos k, que é o que eu diminui aqui, y, mais f a n mais 1 y. E aqui vai ficar uma soma. Vai ficar uma soma alternada, né? Então, vai ser o y na frente, o somatório, com i igual, eu vou começar do primeiro termo, que é se eu diminuir nada. Então, eu vou começar do zero e eu vou diminuir até o k, que é o último que eu fui. Então, é o k de a, deixa eu botar o menos na frente, né, para tentar alternar. Lembrando que o primeiro termo ele não troca, né, então vai ser justamente a ordem do que eu estou, né, então vai ser i, a, n menos i. Basicamente isso aqui. Enxergando, tu enxerga essa recorrência, porque o primeiro termo tem que ser positivo, o segundo vai ser negativo, então o i vai ser 1, faz sentido, eu vou trocar. Eu vou diminuindo os k's ali, os índices, né? E vou somando. Bem, para provar que isso aqui de fato é a recorrência, eu só tenho que agora usar uma indução. Como é que vamos provar isso por indução? Bem, primeiro tem que mostrar que isso vale para o primeiro caso, que é o caso k igual a 0. Que foi de onde a gente meio que partiu, né? E vai valer. Se eu fizer k igual a 0, eu vou ter f, se eu tiver assim ali, né? A elevado a n, y, mais f, a elevado a n mais 1, y, é igual, se eu fizer o k zero, só vai ter um termo que vai ser a n, y, que é o primeiro termo que a gente deu aqui em cima, né? Feito. O caso base funciona. E agora a gente vai supor que ele vale para esse caso k e vamos mostrar que o caso k mais 1 vale também. Então, aqui a gente vai fazer espaço indutivo. Se vale para k, dado para k,
uma questão discursiva tu tem que provar. É nítido que isso aqui é a recorrência, que tu vai alternando os sinais de menos 1, tu vai cair o grau aqui, tu vai somar um termo alternado do outro lado. É nítido que é isso, tu enxerga. Mas quando é uma questão discursiva, tu tem que provar, não adianta tu só jogar, né? Então, a gente vai mostrar que vale para cá e vamos mostrar que k mais 1 vale também. Se vale para cá, a gente tem aquela relação ali de cima. Só que, se eu colocar no lugar do x a n menos k menos 1 y, eu vou ter o seguinte: f de a n menos k menos 1 y mais a f de a n menos k y é igual a n menos k menos 1 y. Aqui a gente pode isolar o f de a n menos k y, né? E a gente joga lá em cima para mostrar que vale para o k menos 1, né? K mais 1, desculpa. Se eu jogar essa expressão naquela verdinha ali em cima, a gente vai ficar com o seguinte: menos 1 elevado a k, que multiplica a n menos k menos 1 y, menos a f de a n menos k menos 1 y, mais a f de a n mais 1 y, isso é igual a y, que multiplica o somatório com i igual a 0 até k, de menos 1 elevado a i, a elevado a n menos i, aqui. Agora, é só multiplicar aqui de juntar o que dá para juntar. Bem, isso aqui vai ficar menos 1 elevado a k, que multiplica a n menos k menos 1 y, menos 1 elevado a k, com esse menos da frente do e, vai ficar k mais 1. Então, isso aqui vai ficar mais menos 1 elevado a k mais 1, f de a n menos k menos 1 y, a n mais 1 y é igual a y e essa soma, né? Aí, como esse aqui é um termo que tem um a e y, eu consigo juntar naquela soma, porque é uma potência de a multiplicado por y. Eu junto naquela soma do outro lado, eu vou jogar para o outro lado. Quando eu jogo para o outro lado, eu vou ter um sinal de menos na frente, então vai ficar menos 1 na k mais 1. Então, eu vou ficar com menos 1 elevado a k mais 1, da f de a n menos k menos 1 y, mais a f de a n mais 1 y, isso é igual a y somatório de menos 1 elevado a i, a na n menos i, e igual a 0 a k. E eu vou jogar para o outro lado diminuindo, que eu posso juntar o menos com esse k, vai ficar uma soma, né? Mais menos 1 elevado a k mais 1, porque eu juntei o menos 1 do outro lado, passando para o outro lado, né? Assim. Por que eu fiz assim? Por que eu quis juntar? Para aparecer o k mais 1, para mim poder jogar dentro da soma, eu quero juntar no somatório. E aí, isso aqui dentro desse somatório, o y vai para fora, né? Novamente. Essa soma eu consigo começar lá em 0 e ir até k mais 1, porque esse aqui vai ser n menos o k mais 1, né? Então, esse aqui vai ficar menos 1 elevado a i, a elevado a n menos i. E eu consigo juntar tudo em um só. E desse lado aqui, obviamente, é a mesma coisa. E aí eu mostro que a relação ela vale para k mais 1. Então, essa relação de recorrência ela é válida. E eu consigo estender isso, a partir do momento que eu sei que essa relação, a verde, ela é válida, eu consigo estender isso para o caso final que me interessa, que é quando eu chego em f de y de fato, ou seja, quando k é igual a n. Então, eu vou numerar aqui, equação 1, aí de 1, jogando k igual a n, fazendo k igual a n, isso aqui a gente provou, né, que vale aquela relação, nzinho, desculpa. Eu vou ficar com, aqui, ó, lembrando, se eu jogar k igual a n, vai ficar menos 1 elevado a n, a elevado a 0, que é
1, y, e a soma até n, né? Então, eu vou ficar com menos 1 elevado a n, f de y, mais f de a n mais 1 y, deixa eu fazer o mais bonito aqui. N mais 1y é igual a y, que multiplicou o somatório, com i igual a 0 até n, de menos 1 elevado a i, a elevado a n menos i, né? Ótimo, chegamos aqui na relação que envolve f de y, que é o que a gente quer, porque o y e o x são só variáveis. Se a gente conseguir isolar o f de y em função de uma expressão, a gente tem o que a gente quer. E agora a gente vai usar a continuidade, por causa que lembra que a gente falava que a elevado a n, quando n vai para infinito, vai para zero. Então, isso aqui vai para zero, vai para f de zero. Por isso que a gente achou f de zero antes. Então, o que a gente vai fazer agora? Bem, aqui eu vou só remodelar o negócio para ficar mais bonitinho. Ó. Desse lado aqui a gente continua a mesma coisa. E aqui eu estou começando de i igual a 0 até n, então eu estou começando de a n e eu estou indo até a elevado a 0. Eu vou trocar a ordem, eu vou começar a soma do primeiro e até o último. Não muda nada. Eu só tenho que fazer o seguinte aqui, né? Eu vou começar do 0 e eu vou até o último nesse caso. Aí o menos 1 elevado a i, como eu estou começando do primeiro termo, né? Isso aqui vai ficar menos 1 elevado a n menos i, né? Não vai mais ser elevado a i, porque eu estou começando do primeiro termo agora. Então vai ser n menos i, né? Porque lembra que o primeiro era o último antes, né? E aí aqui eu vou escrever a elevado a i, né? Então, por que eu fiz isso? Só para ficar mais prático, para ficar mais simples o negócio, né? Para ficar mais simples a nossa relação. Perfeito. Aí eu vou fazer o seguinte. Aqui. Agora, eu vou separar em dois casos, porque eu tenho menos 1 elevado a n. Eu vou separar no caso em que n é par e no caso em que n é ímpar. Então, se eu fizer, se n igual a 2b, por exemplo, com b pertencente aos naturais, é um número par, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar com menos 1 elevado a 2b, que é 1, né? Então vai ficar f de y, mais f de a elevado a 2b mais 1, y, igual a y somatório com i igual a 0 até 2b, de menos 1 elevado a 2b menos i a elevado a i. O que acontece? Menos 1 elevado a 2b, como 2b é par, vai dar 1. Então isso aqui vai ser a mesma coisa que menos 1 elevado a i, né? Eu podia separar somando isso aqui, vai ser a mesma coisa que menos 1 elevado a menos i. Só que menos 1 elevado a menos i é a mesma coisa que menos 1 elevado a i, né? Que só pode ser menos 1 ou 1, só depende da paridade, né? Então isso aqui é a mesma coisa que menos 1 elevado a i. Ótimo! Porque agora eu posso fazer o limite. Nessa expressão, eu faço o limite quando b tende a mais infinito. Esse primeiro termo não depende de b. Esse aqui, como a gente falou que o a, como o a está entre 1 e 0, isso implica que a elevado a 2b menos 1 vai para 0. Só que pela continuidade, né? Pela continuidade em 0, a gente tem o seguinte, que o limite, quando b tende a mais infinito, de f elevado a 2b mais 1 y, como isso aqui vai para 0, para qualquer y, isso aqui vai dar f de 0, pela continuidade, que é 0, a gente achou, né? Lá em cima. Então, a gente vai ficar o seguinte, que f de y mais f de 0, que é 0, é igual a y, que multiplica o somatório, quando i igual a 0 até infinito, que 2b vai para infinito também, né?
A elevado a i. Isso aqui é uma soma de PG infinita com A menor ou igual que 1, a gente consegue fazer, né? Isso aqui vale y, o primeiro termo é 1, né? Então vai ficar sobre 1 mais A. Isso é uma expressão para f de y, para o caso em que o n é par, né? Que n é igual a 2b. Então isso é uma primeira. Agora a gente tem que fazer o outro caso, o caso em que n é ímpar, né? Porque a gente só fez o caso em que o n fosse par. Se n é igual a 2b mais 1, um ímpar, a gente vai ter que menos 1, para a expressão que a gente achou, né? Que é o termo. Menos 1 elevado a 2b mais 1 vai dar menos 1. Então isso aqui vai dar menos f. A gente vai ter menos f de y. Deixa eu só circular isso aqui, porque a gente achou uma expressão para f de y. Mais a f de a na 2b mais 2y, né, que vale, é n mais 1, né? Isso aqui é igual ao somatório a y, que multiplica o somatório com igual a 0 até 2b mais 1, de, nesse caso, se o n for 2b mais 1, eu vou ficar aqui com menos 1 elevado a 2b mais 1 menos i. Menos 1 elevado a 2b mais 1 é menos 1. Então, isso aqui vai ficar menos 1 vezes menos 1 elevado a menos i. Só que menos 1 elevado a menos i é a mesma coisa que menos 1 elevado a i, né? Então, multiplica por menos 1 vai ficar menos 1 elevado a i mais 1, né? Aqui. Então, isso aqui vai dar menos 1 elevado a i mais 1 naquele caso. Então, vai dar menos 1 elevado a i mais 1 vezes a elevado a i. Faço novamente o limite, quando b vai para mais infinito, menos f de y depende de b, e dá continuidade, a gente sabe que isso aqui é f de 0. Esse é o argumento em cima, né? Na hora de escrever, escreve bonitinho, dá continuidade, esse é o mesmo argumento, né? Isso é y somatório, mas é o mesmo argumento lá em cima. Tem infinito, menos 1 elevado a i mais 1 é elevado a i. Agora, é a mesma coisa, é uma soma de uma PG com um termo elevado com a razão menor ou igual que 1. Então, a gente pode fazer soma de PG infinita. Isso aqui vai me dar y vezes, só que o primeiro termo agora não é 1, ele é menos 1, né? E a razão é a mesma, é menos a, então vai ficar 1 mais a. f de 0 é 0, então a gente vai ficar aqui f de y é a mesma coisa, ela é y sobre 1 mais a. Então, nos dois casos da mesma coisa. Ou seja, a única função que de fato atende às condições do problema é uma função de primeiro grau, y sobre 1 mais a. E é isso, mata a questão. A gente provou que é a única que pode atender pela continuidade em zero, né? A continuidade em zero garante isso. E é isso, gente. Se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação quando eu teve de novo. Novamente, pedindo a doação ali para quem puder ajudar nesse momento no estado, está numa situação complicada. E é isso. Um abraço e até a próxima. Valeu!